Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Hoje é mais um dia daqueles dias de agradecer. Agradecer o quê? Agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer ao Senhor por mais um levantar de sua cama, agradecer ao Senhor pela vida dos seus filhos, por seus familiares, agradecer por bênçãos recebidas, agradecer por livramentos dados, agradecer a Deus por tudo que o Senhor ele tem feito em nossas vidas. Muitas das vezes passa desapercebido para algumas pessoas que nós estamos aqui, que nós estamos bem, estamos andando, enxergando, falando, né, ouvindo, e que tudo é porque o Senhor está permitindo. Hoje eu venho trazer nessa noite algo muito importante, que fica no Evangelho de Mateus, capítulo 20, e eu vou ler do 17 até o 28, que diz assim, o pedido dos filhos de Zebedeu, tá? Deixa eu me ajeitar aqui. Diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoite e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, ele já estava explicando, né, o que aconteceria. Já era plano de Deus que isso aconteceria, né? E muitas pessoas acham que não, isso não poderia ser evitado. Ele veio justamente para isso, né? Para morrer por nós, né? E aqui ele está explicando o que ia acontecer para deixar já os discípulos sabendo o que ia acontecer. E 19, né? Não, 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita, o outro à esquerda, ou no teu reino. Ela queria um privilégio para os filhos dela. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles ou para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos, né? Porque eles queriam privilégios, né? Eles são melhor do que os outros? Não são. E Jesus, ele estava já dizendo que ele ia morrer por todos eles, ele ia sentir a dor, ele ia ser açoitado, ele ia ser escarnecido, né? E crucificado, mas que ele ia ressuscitar. E que nenhum deles ali, eles estariam dispostos a passar aquilo que ele ia passar. E nisso vem o 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e grandes exercem autoridade sobre eles. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominadores, e que os grandes exercem autoridade sobre eles, né? Porque
Aqui na Terra tem os dominadores, os que exercem posição alta são as pessoas que são, né, almejadas, aquela coisa toda, mas no reino de Deus não tem isso. E aí no 26 diz assim, ó, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Aquele que quiser ser grande aqui na terra, né, em espiritualidade, né? Ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero chamar atenção. Eu quero pregar muito para chamar atenção. E cismar de botar isso na cabeça, a gente tem que se preocupar primeiro em servir, em buscar pelos outros, né? Em ganhar almas para Jesus, porque o ídolo de Jesus é esse. A gente tem que pregar o evangelho a toda criatura. E no 27 diz assim: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui diz assim, ó, a explicação do 26 diz assim: neste mundo, os que exercem autoridade e domínio são considerados grandes, né? As autoridades são consideradas grandes. Jesus diz que no meio de Deus, no reino de Deus, a grandeza não será medida pelo domínio sobre os outros, mas pela dedicação das pessoas ao serviço ao próximo, de conformidade com a revelação bíblica de Cristo. O crente não deve procurar alcançar as posições mais altas, a fim de exercer autoridade ou domínio. Pelo contrário, deve dedicar a sua vida para ajudar os outros e especialmente na labuta pela vida espiritual, pelo bem espiritual de todos. A gente tem que se dedicar para ajudar o próximo e pela vida espiritual do próximo. Uma coisa que eu já falei aqui, né, e é algo que tem batido muito assim, né? A palavra do Senhor, ela cansa de dizer, né? Força de expressão. A palavra do Senhor, ela tá sempre ali, ó, batendo nessa tecla. A gente tem que ajudar o próximo, né? A gente tem que se preocupar com o próximo, mas muitos se preocupam com eles mesmos. Não, eu quero, porque se eu for, eu vou fazer, eu vou acontecer, é isso, é aquilo. Gente, eu tô fugindo dessas coisas. O que eu quero para minha vida é ser uma mulher valorosa na presença do Senhor. O que eu quero para a vida dos meus filhos é isso também. Quando eu oro, eu falo, Senhor, que os meus filhos sejam homens e mulheres valorosos na tua presença. E é isso que a gente tem que pedir ao Senhor, que a gente possa ser obreiros aprovados. Porque, como teve a pregação no domingo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Muitos estão e vai para a igreja, às vezes faz a obra, mas às vezes até para mostrar que está fazendo, ou para mostrar que está exercendo o que tem que exercer. Mas assim, o coração puro só quem conhece é o Senhor Jesus, né? Tem um louvor que ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós temos que pedir isso ao Senhor. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Nós precisamos ter o coração puro, porque a própria palavra diz que a gente tem que ser imitadores de Cristo. Então, automaticamente, quando nós oramos o Pai Nosso e pedimos para o Senhor perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? A gente também tem que saber perdoar. Como é que o Senhor vai perdoar os seus pecados se você não sabe perdoar o do irmão? Porque o irmão pecou, porque o irmão caiu, você vai ficar vivendo acusando ele. Isso é uma das coisas que é mandamento, né? É uma das coisas que está na palavra do Senhor. Você tem que aprender a se condoer com o próximo, chorar com os que choram, sabe? Se o irmão ele teve alguma dificuldade na vida, em algum momento da vida dele, ele teve dificuldade de caminhar, ele caiu e não consegue se levantar, você vai lá e ajuda ele.
ora por ele. Não chuta ele fora dos caminhos do Senhor, não. Sabe por quê? Às vezes o irmão quer voltar para a presença do Senhor porque ele caiu, ele quer voltar, mas aí o teu ego, o teu eu, o teu achismo de que é santão ou santona, vai achar que, não, eu sou santa e a fulano ou fulano pecou e eu não quero saber deles aqui na igreja. Eles não têm que estar aqui na igreja. Não é assim. Não é assim. O Senhor diz pra gente na palavra dele que é pra gente perdoar e que é pra gente ajudar o nosso próximo. Então, que a gente venha aprender a ler a palavra e exercitar. Não é só ler. Não adianta você estar na igreja louvando, lendo versículo, dizendo que está jejuando, porque aí vai fazer sacrifício de tolo, se você não está seguindo o ID do Senhor. Se você não está ajudando o teu irmão, do qual precisa de ajuda. Como teve em um vídeo meu aqui que eu fiz, que eu falei sobre a mulher adúltera, até citei sobre ela, né? Quando o Senhor fala assim, onde estão os teus acusadores? Porque o Senhor fala assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, todo mundo foi embora. Ainda que não fosse de adultério, todo mundo tem pecado. Então, por que vai ficar acusando o irmão? Isso tem me chateado porque eu tenho visto isso no meio evangélico. Sabe? Eu tenho visto isso tem me aborrecido bastante. Eu sei que vocês não estão nem aí se eu estou aborrecida, se eu não estou. Só que é algo que se está aborrecendo a mim, que sou carne, que sou pecadora, imagine a Jesus. Ele vai olhar assim e vai falar, meu Deus, mas eu estou ensinando, pai. E aí, ó? Ninguém aprende. Eu já ensinei a ela, estou falando com ela, estou falando com ele, e ele não quer fazer o que eu estou ensinando, o que eu estou falando. E muitas das vezes é falado em pregação, em oportunidade, a pessoa está com um negócio no ouvido que não escuta. Está com uma falta de ligação, parece que a pessoa está endemoniada dentro da igreja. A pessoa tem que se ligar com o Senhor dentro da igreja, ouve a palavra do Senhor, presta atenção. Eu peço, quando eu chego na igreja, eu peço ao Senhor, fala comigo nas oportunidades, fala comigo nos louvores, fala comigo na pregação. Então, todo momento que é tido na igreja, eu presto atenção, porque eu sei que o Senhor está falando. Eu não fui para a igreja para ficar conversando com irmã, para ficar olhando de cara feia para outra irmã. Não fui para a igreja para isso, não. Eu fui para a igreja para ouvir e louvar o Senhor. E aqui mesmo nessa passagem, como eu acabei de dizer, aquele que almeja ser grande para ter poder, porque esse tipo de pessoa, se tiver poder, eles botam uma igreja vazia. Eles colocam uma igreja vazia, sabe por quê? Eles acham que quem peca não pode ficar dentro da igreja. Então quem vai ficar dentro da igreja? Nem eles mesmo. Porque só deles pensarem assim, eles já estão pecando. Então, aqueles que almejam ter poder para poder fazer alguma coisa assim, não vai ter. Você tem que almejar ser servo, tem que almejar servir. Nós temos vários exemplos que Jesus ele lavou os pés. Então, assim, não precisa você estar lá em cima para você mostrar que você é um homem ou uma mulher de Deus. Seja servo. Aonde quer que você estiver, dentro da igreja, fora da igreja, na tua vizinhança, no médico, no teu trabalho, em qualquer lugar. Se você se comporta de uma maneira complicada dentro da igreja, imagine nos outros lugares. Qual é o exemplo que tu está dando para o povo? O povo vai falar assim, eu ser crente desse jeito, eu não quero. Eu digo isso porque eu já vi muitas essas coisas. Eu já passei por situações que a pessoa conversou comigo, eu nunca entrei para a igreja porque eu achava que todo crente era chato. Todo crente julga, todo crente... Gente, não é bem isso. Infelizmente, tem pessoas que às vezes estão com o ouvido tampado e não ouve a palavra do Senhor direito, não sei. Eles precisam ouvir e aprender. A gente vai para a igreja para a gente aprender a palavra do Senhor também. O Senhor está falando. Escuta o que o Senhor está falando. Se o Senhor está chamando a atenção,
Preste atenção. Não fica achando assim, essa palavra não é para mim, não, é para o irmão. Olha, tudo que é falado na igreja, amém, Jesus. Em alguma parte eu posso estar errando e o Senhor está falando comigo. E eu vou tentar me encaixar naquela palavra. Eu vou glorificar, como eu vejo as pregadoras aí famosas, né? Que às vezes estão pregando. Tem a pastora Sandra, tem a... acho que pastora Camila Barros, né? Missionária Zete. Então elas falam, ó, presta atenção aqui em mim. Eu vi esses dias o testemunho do Márcio Nascimento, ele fez isso também. Deixa para conversar depois, olha aqui para mim, deixa a irmã passar para lá, não fica olhando para a irmã, não. Porque o pouquinho que você olha para lá, você já perdeu a tua bênção. Um pouquinho que você olha para lá, você já se desligou e já não consegue mais entender o andar do culto. É necessário, sim, que você almeje ser servo. Aquele que almeja muito, Senhor Jesus, eu quero ir sentar do teu lado. Senhor, eu quero ser salva. Senhor, eu quero te servir. Eu quero ser uma boa obreira na tua presença. Eu quero ganhar almas para ti. Eu quero conseguir a minha salvação, a salvação da minha parentela, de todos aqueles que eu puder alcançar falando da tua palavra, eu quero. Tem eu e tem um irmão meu que é de lá da igreja, que nós somos bem polêmicos com um certo assunto, né? Tem coisas que a gente não aceita. Então, essa é uma das coisas que eu não aceito. É a pessoa tá querendo criticar a outra, é a pessoa querer ter cargo para poder achar que pode estar pisando em outro. Não pode, não pode. Olha, o meu pastor é uma pessoa tão simples, eu nunca vi o meu pastor pisar em ninguém. Pelo contrário, eu já vi ele levantar pessoas e às vezes a pessoa pegar, sair e cuspir no prato que comeu. Eu já vi ele trabalhar para outras pessoas e a pessoa dar uma pisada nele de humilhar mesmo. E o meu pastor, ele continua sendo humilde. E o Senhor abençoando a vida dele, que assim continue abençoando a ele, a família dele. Não precisa a gente pisar nem desfazer de ninguém para chegar em lugar nenhum. Não precisa a gente querer ser mais do que ninguém. Aqui, esses 2 discípulos que a mãe foi interceder, ela queria que eles fossem mais. Bota um na tua direita e outro na tua esquerda. Por quê? Se Jesus tinha 12 discípulos, só os 2 filhos dela tinham que sentar um do lado, outro do outro. Por que eles eram melhor do que os outros discípulos? E o Senhor deixou bem claro, eles vão aguentar o que eu vou aguentar? Eles vão passar pelo que eu vou passar? Não é bem assim. O que você quer que eu faça por eles não está no meu alcance, não sou eu que tenho que fazer. Mas sim aquele que me enviou. E aquele que fizer por onde, aquele que trabalhar, fizer por onde. No trabalho, ajudando o próximo, né? A manter o próximo no caminho do Senhor. Porque muitas das vezes, às vezes a pessoa quer ficar no caminho do Senhor, mas tem alguém que pega e descarrilha a pessoa. Tem um amigo meu que estava na igreja, foi até um que foi da minha sala, e ele falou pra mim, eu gostei de você, você não é aquela crente chata e tudo. Aí depois de um tempo eu soube que ele estava na igreja, vi fotos dele no Face, ele se batizou e tudo. E aí eu creio que muitos criticaram porque ele era homossexual e entrou para a igreja, aquela coisa toda. E parece que ele passou alguma perseguição. Eu encontrei ele há um tempo atrás, um bom tempinho já, na feira. E eu sempre fui assim com ele, independente dele estar na igreja ou não. Eu fui, abracei ele, eu falei, meu amor, que saudade. Aí ele me olhou assim. Aí eu vi que, pelo jeito que ele estava, já dava pra ver que ele não estava mais na igreja. Aí eu falei, eu tava muito de saudade de você. Ele falou assim, aí eu tô... Aí falou onde ele estava. Não sei se ele falou Candomblé, não sei o quê. Eu falei, amém, mas eu continuo te amando assim mesmo. Porque ele tentou me afastar dele, porque provavelmente alguma pessoa dessas que se acham melhor do que a outra afastou ele da presença do Senhor. Como é que a gente vai ganhar o pessoal para Jesus desse jeito?
Se a pessoa quer caminhar, gente, a pessoa tem livre-arbítrio, a pessoa congrega onde quiser, a pessoa tem a religião que ela quiser, até o Senhor chamar. O Senhor chamou, a gente tem que ajudar para poder a pessoa se manter firme na presença do Senhor. Se você empatar ou impedir, você vai ser cobrado lá no juízo, hein? Quando chegar o grande dia, o Senhor vai falar assim, olha, lembra disso aqui? Ele estava firme. Mas olha aqui o que você fez. Você vai ser cobrado quando cada alma que você tira da presença do Senhor, ou que você fica maltratando, a pessoa fica ali, ó, pesando mais a cruz da pessoa. Tudo isso vai ser cobrado no grande dia. Então vamos ficar mais atentos, vamos vigiar, vamos querer ser servo, vamos trabalhar para Jesus e ajudar o próximo. Como diz aqui nesse pedacinho aqui, ó. Pelo contrário, deve dedicar sua vida a ajudar os outros, especialmente na labuta pelo bem espiritual de todos. O bem espiritual é a pessoa estar buscando o Senhor. Se você atrapalhar a pessoa a buscar o Senhor, a pessoa se sentir bem na sua igreja, ou a pessoa se sentir bem estando na igreja, você começar a acusar porque fez o que aconteceu e agora está na igreja, isso tudo o Senhor vai te cobrar. Aí você não vai sentar lá do lado do papai não, filha. Não vai, não. Então, que você possa reparar e refletir, eu também, se eu algum dia pensar, que o Senhor me livre disso, mas se eu algum dia pensar em desfazer de alguém que o Senhor não permita, que o Senhor me mostre, que o Senhor me ensine a ser humilde a cada dia e não maltratar ninguém, e sim ajudar as pessoas. E essa é a mensagem que eu trouxe para essa noite, que nós possamos ficar ligados dentro e fora da casa do Senhor, com o nosso comportamento, porque nós somos o espelho. Como diz a música do Anderson Freire, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, se você é o espelho, você tem que refletir coisas boas, não coisas ruins. Porque aí o povo vai dizer assim, Jesus não é bom não, olha aquilo ali. Já pensou? Você ser uma má referência para Jesus? Vamos parar um pouquinho e pensar antes de ficar pisando nas pessoas, antes de ficar negando ajuda. Eu costumo falar, a minha filha no outro dia conversando comigo, aí eu falei para ela, filha, a gente peca quando a gente pode fazer e não faz. É isso aí. Quando chega alguém na tua igreja que precisa de ajuda e você não quer ajudar, a gente está pecando. Lá na nossa igreja, às vezes vai um senhor lá que ele chega lá já, bebeu alguma coisa, aí ele fica falando, meu pastor vai, leva ele no banheiro, tem aquela paciência. Não precisa, olha só, não precisa levantar obreiro, diácono, não. Meu pastor, olha, eu tenho um orgulho tão grande do meu pastor. Ele levanta, ele vai lá com ele leva, ele trouxe ele de lá de fora, ele levou ele no banheiro, aí ele fica falando lá sozinho. Na hora que a gente apresentou a coreografia, ele foi, glória a Deus, e bateu palma, sabe? É isso, esse é o ID. Esse é o ID, que nós possamos ser assim. Ajudar aqueles que precisam, porque aos poucos o Senhor vai libertando ele, porque se ele mesmo bebendo, ele está conseguindo estar dentro da casa do Senhor, o Senhor vai trabalhar na vida dele, a qualquer momento ele vai estar lá, ó, sem beber nada, e ele vai dar esse testemunho. Eu vinha muitas das vezes alcoolizado para dentro da igreja, e a igreja me acolheu, né? Quem é que nunca pecou, atire a primeira pedra. Quem é que nunca foi do mundo? Muitas das vezes a pessoa foi criada em berço evangélico. Foi criada em berço evangélico, mas teve um momento que se afastou da presença do Senhor e começou a fazer as coisas aí que queria fazer. E aqueles que vieram do mundo, que fizeram as coisas que queria fazer, já pecou. Às vezes está na presença do Senhor, está pecando, entendeu? Às vezes não é um pecado assim que é pecado de adultério, é pecado de assassinato. Não é. Mas é outro tipo de pecado. Esse pecado de poder fazer e não fazer é um pecado. Você negar ajudar o próximo, porque você tem que ajudar o próximo.
E você pode fazer outras coisas também. Pode ser um pecado da língua, né? De ficar falando da vida do irmão, do acusador. O que a gente costuma ouvir e ver nas pregações é que o dedo que você aponta para o outro, tem outros que apontam para você. Se você ficar acusando o outro, você também tem outros dedos que estão apontando para você. E aquela panelinha que você se juntar para poder falar da vida do outro é a mesma panelinha que vai se juntar para falar da tua vida. Então, dentro das igrejas não pode haver panelinha. Dentro das igrejas não pode ter esse negócio de grupinho. Errar todo mundo erra, pecar todo mundo peca, mas o Senhor é aquele que é misericordioso e nos perdoa e não nos condena. O nosso pecado Deus esqueceu. Então, por que a gente vai ficar lembrando? Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Todos tenham uma boa noite com os anjos do Senhor acampando ao seu redor. Amém?